Oi pessoal, tudo bom? Vamos hoje, aqui no Direito com Elas, falar sobre dar continuidade ao assunto legados, falando dos efeitos dos legados e da caducidade dos legados, tá? Vamos ver algumas particularidades, o assunto não é muito extenso, então acho que vai ser tranquilo. Vamos lá? Bom, gente, nós temos então hoje que falar do artigo 1923 até o artigo 1940. Falando de uma forma genérica, naquilo que é mais importante, que a gente precisa lembrar sobre os legados. Lembrando que o legado é uma espécie de herança, ele não é chamado de herança porque ele é um bem individualizado, identificado. Mas para ele funciona a mesma regra que funciona para os demais bens do acervo hereditário, ou seja, a partir do momento em que a pessoa morre, o legatário já se torna herdeiro do legado. Então, desde que acontece o falecimento, o legado também é transmitido, ainda que de maneira ficta, para o legatário. Então, existindo o legado, se o bem estiver à disposição, se fizer parte do acervo hereditário, se não tiver sido vendido, o legatário receberá o seu legado, de acordo com o artigo 1923, Só não vai receber o legado se tiver alguma condição suspensiva, alguma coisa que precisa ser cumprida pelo legatário para ele receber. Por exemplo, deixo a minha casa na praia no endereço XPTO, se o legatário cuidar do meu cachorro assim, assim, assim. Então existe uma condição, um encargo que precisa ser cumprido. Ou então, se acontecer determinado evento, o legatário receberá o legado. Aí tem uma condição suspensiva. Então, se estiver sob condição ou com encargo, aí sim não se transmite de imediato, precisando haver a condição ou aceitação do encargo para que ele possa ser o dono efetivamente. O legado, gente, ele estará sempre vinculado à possibilidade da existência do bem dentro do acervo hereditário. Se o bem não existir mais quando houver o falecimento, o legatário não recebe o legado. Ele não tem como exigir a reposição desse legado. Se, por exemplo, foi deixado para ele o apartamento X, e o apartamento X foi... Desculpa, gente. Então, veja, se não existir mais o apartamento X dentro do acervo hereditário, o legatário não pode exigir dos herdeiros que ele receba, por exemplo, o equivalente em dinheiro. Isso não existe nos legados. O legado tem que ser identificado, tem que ser coisa certa e não pode ser substituído por outra coisa. Não existe essa possibilidade, tá? Se por acaso o legado for de alimentos, conforme o artigo 1928, parágrafo único, é preciso que os herdeiros entreguem essa prestação de alimentos mês a mês, conforme deixado pelo testador. Se por acaso o legado for deixado apenas pelo gênero, porque lembrem-se que nós podemos ter a obrigação de dar coisa incerta, e o legado também pode ser fixado pelo gênero e quantidade. Também dessa forma ele será legatário, ainda que seja coisa incerta. De acordo com o artigo 1931, se a opção foi deixada ao legatário, ele poderá escolher o gênero do gênero determinado, a melhor coisa que houver na herança. E se nessa não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á outra congênere o herdeiro, observada a disposição da última parte do artigo 1929. Então, funcionando as regras de obrigação de dar coisa incerta também para o legado de coisa incerta. Quando é que eu tenho a caducidade do legado? Aliás, o que é caducidade do legado? Caducidade do legado quer dizer que o legado não será mais entregue porque caducou, por alguma razão daquelas previstas entre o artigo 1939 e 1940. Vamos ver o que dizem os artigos? Caducará o legado, primeiro, se depois do testamento o testador modificar a coisa legada ao ponto de já não ter a forma nem lhe caber a denominação que possuía. Ora, se for pela vontade do próprio testador que não exista mais o legado deixado daquela forma, não valerá, portanto, o legado do testamento anterior. O novo testamento vai efetivamente causar, se houver modificação, a caducidade do legado. Então caducará e o legatário não mais receberá o legado. 2. Se o testador por qualquer título alienar no todo ou em parte a coisa legada, nesse caso, caducará até onde ele deixou de pertencer ao testador. Então, se o testador abriu mão daquele bem, se ele vendeu aquele bem, ou se ele agora apenas é dono de parte desse bem, a parte que couber ao testador ainda pode ser entregue ao legatário. Mas se houver a venda completa do bem, se ele tiver perdido esse bem, caducou o legado também, não podendo o legatário exigir dos herdeiros valor equivalente, conforme eu coloquei agora há pouco para vocês. Se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário, incumbido do seu cumprimento. Então, também se desaparecer a coisa, se perecer a coisa, se ela for destruída, caducará
o legado. Se o legatário for excluído da sucessão nos termos do artigo 1815, ou seja, se ele for declarado indigno, porque o legatário também se sujeita à questão da indignidade. Então, se o legatário for indigno, também estará caducado o legado. Então, havendo indignidade, ele fica fora da sucessão. Se o legatário falecer antes do testador. Então, o legatário é pré-morto, ou seja, quando o testador morreu, o legatário já tinha morrido. Portanto, caduca o legado. O legado não se transfere. Assim como nós já dissemos que não existe herança de pessoa viva, também não existe legado de pessoa viva. Então, se o legatário falecer primeiro, não será entregue o legado, caducando, portanto, esse legado. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, obrigação alternativa, e algumas delas perecerem, subsistirá o legado quanto aos restantes. Perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado, valendo então para o legado de obrigações alternativas ou de coisas alternativas, as mesmas regras que nós aplicamos para as obrigações alternativas. Certo, gente? No próximo encontro, a gente vai falar sobre disposições testamentárias. É um assunto muito importante e eu peço para vocês não perderem essa próxima aula. Se vocês gostaram, deixa a sua curtida aqui embaixo, divulguem o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus parentes. A gente tenta explicar o direito de uma forma clara, de uma forma concisa, para que todo mundo possa entender. Ok? A gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá!